E o nosso assunto nesta passagem são as obrigações do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele quer ir para Roma. Já é ali por volta de 56 depois de Cristo. A igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo. Ela foi fundada provavelmente por aqueles que, após o dia do Pentecostes, aqueles judeus que eram visitantes em Jerusalém desde Roma, no dia de Pentecostes, aqueles que ouviram o sermão de Pedro e naquela época foram salvos, e aí eles voltaram para Roma. Nós pensamos que foi aí que a igreja de Roma foi fundada. Mas o apóstolo Paulo, ele deseja ir até lá. Ele sente que ele deve procurar as oportunidades com cuidado para ir até lá. Mas ele ainda não encontrou uma oportunidade até enquanto ele estava escrevendo essa carta. De fato, ele não ia encontrar essa oportunidade de ir até Roma, até quando ele foi e fez o seu apelo a César no julgamento, na sua primeira prisão em Roma. A prisão da qual ele foi libertado, e aí ele continuou a pregar. E houve uma segunda prisão, que no final da qual ele foi executado. Bem, agora ele expressa a sua mente no versículo 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Para pregar o evangelho, ele sente uma grande obrigação de ir e pregar em Roma. Ouça a palavra aqui, devedor. Uma tradução absolutamente perfeita. Ele é aquele que deve. Por quê? Bem, pessoalmente, ele sempre sente que ele foi perdoado de muitos pecados, um grande pecador, que se sente o principal dos pecadores. Então, ele se descreve como aquele que perseguiu a igreja de Deus. E Deus, em incrível misericórdia, perdoou ele e o fez seu. E agora ele sente como um devedor. Ele deve pregar aos outros e levar a salvação através da obra de Deus. Então, essa é uma das razões. É claro que ele recebeu uma comissão, pregar a todos os gentios. E ele se sente em dívida para cumprir essa comissão. Em seguida, ele recebeu um excelente privilégio, a revelação, a palavra de Deus. E ele foi elevado, por assim dizer. Ele nos diz que até o céu. E ele ouviu verdades inexprimíveis e irrepetíveis a partir de Deus. E ele recebeu a verdade revelada dos direitos de fazer parte da Sagrada Escritura até o fim das eras. E quando ele sente esses privilégios, ele não pode se divertir, por exemplo, com lazer, prazeres ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que seja uma autoindulgência para si mesmo. Ele tem essa grande obrigação e uma dívida, pregar o evangelho aos gentios. E ele raciocina, e muito corretamente, Roma é o lugar-chave. De Roma, com as tropas, os soldados, os comerciantes, toda a influência que saía da capital do Império naquela época, descendo de Roma, através do Império Romano, pelas estradas em todo o mundo. Porque se as pessoas em Roma são salvas, então o Evangelho vai se espalhar em todo o mundo gentil. E um que foi chamado para ser particularmente o apóstolo dos gentios, certamente ele precisa pregar em Roma. Então ele deseja estar lá para estabelecer, para estabilizar, para ajudar a igreja e pregar para os não convertidos. Então, esse aqui é o pensamento dele. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. E a distinção vem do fato de que a cultura grega e a linguagem grega estava em toda parte, exceto entre aqueles que não falavam grego, ou quem falava muito mal e não falava ou não conseguia compreender os refinamentos da cultura grega daquele dia. Eles eram considerados bárbaros. E quando o apóstolo diz, tanto a gregos como a bárbaros, não significa apenas para os gregos étnicos. Ele fala, como ele diz, esclarecendo isso, tanto a sábios como a ignorantes, tanto para eruditos, para iletrados. Ele tem uma obrigação de pregar o evangelho para todos os tipos de pessoas,
Sim, porque todo mundo é ignorante dos caminhos de Deus e da salvação de Deus. Então, sejam os mais eruditos, eles são igualmente ignorantes das coisas divinas, tanto quanto os incultos são ignorantes. E as pessoas ignorantes quanto aos assuntos do Evangelho. Então ele deve pregar, o Evangelho deve ser pregado claramente a todos. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, rapidamente aqui no versículo 15, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ele está pronto, em algumas traduções modernas dizem, ele está ansioso, o que é bom. Mas há uma certa trivialidade ligada à palavra ansioso. Então eu acho que a tradução antiga é a preferida. Eu estou pronto. Há uma seriedade maior a respeito disso, porque o apóstolo Paulo sabe que é provável que ele sofra muito com isso, o que sempre acontece com ele. Eu não estou tão ansioso, embora eu esteja. Ele diria, para pregar o Evangelho, eu estou pronto. A palavra pode ser traduzida de uma maneira, eu estou pronto ou ansioso para ir. Eu estou pronto. Ele tem uma grande preocupação com as almas. Ele está pronto. Ele tem um senso de dever. Ele está pronto. Ele tem uma vontade de sofrer. Ele está pronto. Ele está preparado. Ele sabe que abordagens distintas ele vai usar para esses gentios lá em Roma. Ele sabe como ele vai abordá-los, assim como ele conhece a maneira distinta de que ele vai abordar os judeus. Ele está pronto, ele está preparado. E nós devemos estar preparados todos os dias, queridos amigos. Nós podemos dizer que nós estamos prontos? Sim, ansiosos para testemunhar por Cristo. Mas prontos? Às vezes, nós não preparamos nada. Não estamos prontos para o que vamos dizer. Nós dizemos, isso é difícil, testemunhar para algumas pessoas. Algumas pessoas podem dizer, eu posso superar a timidez, normalmente não sou uma pessoa tímida, mas eu sou uma testemunha. Eu acho que sou, as pessoas confessam e dizem, como eu faria? O que eu poderia dizer? E esse é o problema. Então, algo que, por alguma razão, nós achamos que nós não precisamos nos preparar. E aí a gente faz. Se surgir a oportunidade de falar com essa pessoa em particular, na minha empresa, no meu escritório, onde quer que seja, qual deveria ser a minha abordagem? Como eu posso fazer? Como eu devo usar a minha abordagem para quebrar o gelo? Qual comentário? Como eu vou dizer? Qual seria a maneira apropriada? Pense sobre isso, é muito mais fácil pensar sobre isso. Aí você ora e faz. Você ora e faz a sua abordagem, mas se você estiver totalmente despreparado, eu estou pronto, diz o apóstolo Paulo. Isso sugere um grau de preparação. Ele sabe o que ele pretende fazer. Eu me lembro de ter lido, eu ouvi dizer, isso há muitos anos, o Dr. Martin Lloyd-Jones, quando ele era um doutor em medicina, estava trabalhando em um hospital e ele ansiava para pregar. Mas ele sabia o que ele iria pregar, ele disse. Ele tinha estado em várias igrejas no sul de Gales. Ele tinha ouvido mensagens que ele achava que não fariam nenhum bem às pessoas. E enquanto ele ouvia pregadores, homens fervorosos, mas estavam apenas pregando sobre as coisas erradas. Ele formou ideias muito claras sobre qual objetivo ele teria. E que o demitiu e levou para frente. Ele sabia exatamente o que precisava ser dito. E por isso nós precisamos estar prontos para testemunhar, assim como você se prepara para uma aula do domingo, da escola dominical, uma mensagem. Se você é um pregador, você precisa pensar um pouco para testemunhar. Eu estou pronto. Essas são ótimas palavras. Quase poderíamos dedicar um sermão somente a essa palavra aqui. Eu estou pronto para pregar o Evangelho a vocês em Roma, vós outros em Roma, para pregar o Evangelho. Sim, mas Paulo, você está escrevendo para a igreja de Roma. Eles são crentes. Sim, mas o maior esforço de qualquer igreja é proclamar o Evangelho. E o apóstolo deseja fortalecer a igreja em Roma, mas ele também quer pregar o Evangelho para a comunidade e falar
nos mercados, nos centros das cidades, tudo o que vai custar a ele. E ao povo de Deus, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. O Evangelho. O que a palavra significa? Para todos aqui nesse prédio, eu tenho certeza, todos vocês sabem que a tradução do grego é boas novas, boas notícias. Mas o que significa pregar o Evangelho? As pessoas usam a palavra, e muitas vezes de uma maneira inadequada, num sentido inadequado. Eles não definem corretamente o que o apóstolo quer dizer quando ele diz o Evangelho de Cristo. O que significa essa palavra? A igreja de Roma pensa que o Evangelho simplesmente significa a influência de Deus, a graça de Deus, neste sentido do termo. Então, se você for abençoado pelo sacerdote, ou se você tem a absolvição de pecado através de um padre, ou algo assim, ou se você vai à missa, eles dizem, é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho de maneira alguma. Por muitos anos, e voltou hoje em dia, havia pessoas neste país que pensavam que o Evangelho era uma obra social realizada por cristãos. E isso não eram igrejas bíblicas, mas havia uma grande tendência nessa terra, anos atrás, de pensar que tudo o que trabalhava para o bem da igreja, que a igreja fazia para a sociedade, era o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Pode ser bom em fazer isso, e correto fazer isso, e imensamente útil para as pessoas fazerem isso, mas não é o Evangelho. O Evangelho, como o apóstolo Paulo usa o termo, é um termo muito especial. São as boas novas de salvação. Sempre que ele se refere ao Evangelho, ele está se referindo às doutrinas do Evangelho que salvam almas. Eu me lembro de um pastor que eu mencionei este exemplo anteriormente, não há muito tempo, mas eu me lembro de um pastor que foi empossado em uma grande igreja como ministro, e ele disse ao povo, na sua mensagem de indução, eu vou pregar o Evangelho. Agora, quando eu digo o Evangelho, ele diz, eu quero dizer toda a palavra de Deus. O Evangelho é toda a palavra de Deus. Sempre que eu estou pregando, de qualquer parte da palavra de Deus, eu estou pregando o Evangelho. O meu coração se apertou ali, completamente errado. Esse não é o Evangelho. Quando você está pregando especificamente a parte da mensagem da Bíblia que tem a ver com a salvação, o fato que você é um pecador, o fato de que Deus é santo e você está debaixo dos seus julgamentos, o fato de você será condenado para sempre, o fato de que Cristo veio para ser o Salvador, Ele sofreu e morreu para tirar o castigo do pecado para todos os que creem nele, e você deve se arrepender e confiar nele, e passar por uma experiência de conversão, e conhecê-lo, e caminhar com ele. Isso é o Evangelho. Ensinando simplesmente as doutrinas da fé. Eu poderia passar amanhã ensinando a doutrina da eleição, ou a doutrina da perseverança dos santos. Maravilhoso para nós, e um encorajamento muito grande dessas verdades, mas não é o Evangelho. O Evangelho são essas doutrinas que servem à salvação de almas. Isso pode ser provado, porque todas as vezes, sem nenhuma exceção, vocês já leram o termo Evangelho no Novo Testamento, está ali sempre no contexto de ganhar almas. Nunca é pronunciado ou usado em qualquer outro contexto. Isso é um desafio. Se há alguém aqui que está esfregando o queixo e pensando, é verdade? Então tente passar por todas as referências que você pode possivelmente encontrar. E no final, você será compelido a dizer, bem, tem que concordar com ele. Todas as vezes que você encontra a palavra Evangelho, o contexto é salvação. Então, quando o apóstolo Paulo diz, eu estou pronto, o versículo 15, a anunciar o Evangelho, ele não está dizendo, eu estou pronto para pregar para você a palavra de Deus, mas ela é, claro, o Evangelho é claro a palavra, mas ele não está dizendo, eu estou pronto para pregar a vocês as doutrinas da fé. Ele está dizendo, eu estou pronto para anunciar a mensagem de salvação especificamente, e ele pregaria todo o resto também. É a isso que o Evangelho se refere, e eu gostaria que pudéssemos fazer as pessoas entenderem isso.
quem se envolve e engaja no trabalho cristão é tão importante. Esse é o Evangelho. Eu anseio, e não sou só eu que costumava ter essa prática comum, mas há muito incentivo entre pastores e pessoas, sempre, todos os domingos, para ter um culto onde o Evangelho, a mensagem de salvação, é pregada de uma maneira persuasiva. É o que sempre costumava ser feito em igrejas bíblicas há anos atrás. Sempre o grande chamado de Deus para a salvação. E às vezes os pastores vão dizer, mas eu só tenho uma pequena congregação e eu posso responder por todos naquela congregação e todos eles são salvos. E eu poderia... Realmente? Você pode responder por todos? Eu vim para essa igreja há 44 anos atrás. Eu comecei a pregar o Evangelho. A igreja foi fundada por volta de 1650. Mas eu vim há 44 anos atrás. E eu comecei a pregar o Evangelho. No nosso caso, todos os domingos à noite. Não precisa ser domingo à noite. Alguns pregadores fazem isso todos os domingos de manhã. Mas, mesmo assim, fazemos à noite. Essa é a nossa prática. E eu não tinha pregado o Evangelho há muito tempo. E naquela época, éramos muito pequenos. Apenas algumas fileiras. Isso era tudo. E uma senhora idosa, ela estava ali no final dos... Era final dos anos 70, início dos anos 80. Ela havia sido membro por quase 40 anos da igreja. Ela era uma querida alma, muito doce. Mas ela veio até mim e ela disse, eu encontrei o Senhor. Eu nunca tive qualquer garantia de salvação. E agora eu sei que eu nunca fui verdadeiramente salva. Até agora. Até recentemente. Você nunca pode... Eu não deveria estar me distraindo com isso, mas... Você nunca pode prestar contas de todo mundo. Você deve sempre pregar o Evangelho. E eu também me lembro, quando tínhamos um período integral na aula do seminário, aqui por 10 décadas ou mais. E isso foi há cerca de 20 anos atrás. Um dos melhores alunos, suponho que ele tenha sido um pastor, lá na Coreia do Sul, há alguns anos. E ele veio no nosso curso. E ele estava tão vivo e claro, com a mente bem lúcida. E ele fez muitas perguntas investigativas e assim por diante. Um homem muito educado, um querido irmão. Então nós pensamos, e depois que ele esteve conosco cerca de 1 ano, ele disse, eu encontrei o Senhor. Sabe, eu realmente pensei que talvez ele estava sofrendo de algum tipo de tensão. Ele parecia ser um cristão tão maduro, tão avançado nas doutrinas da fé, mas não, ele tinha certeza do que ele estava dizendo. Eu conheci o Senhor, eu encontrei Ele. E agora, 20 anos depois, ele tem ministrado por anos na Coreia do Sul. E ele ainda diz a mesma coisa. Eu encontrei o Senhor no culto evangélico, no tabernáculo metropolitano, depois que eu havia sido ministro por 1 década. Você nunca sabe para quem está pregando e como o Senhor vai trabalhar. O apóstolo Paulo diz, eu estou pronto para pregar o evangelho para vós em Roma também. E é isso que ele faz por meio do evangelho ali. Ó. Você vem aos nossos amigos do culto evangelístico à noite. Oh não, alguém vai dizer, eu já sou cristão. Você não vem, não se importa com os outros. Vem e apoie o culto evangélico, evangelístico. Sabe, o serviço evangelístico é um dos seus momentos mais altos de adoração. Quando você é lembrado de novo do evangelho pelo qual você foi salvo e o seu coração é elevado e você louva e agradece a Deus, mas você vem para orar por outros e trazer outros também. E você sabe, pode ser que vir para o culto do evangelho, que você vai aprender alguns argumentos para o seu testemunho e algumas abordagens, porque o pregador no culto evangélico está constantemente tendo que apresentar argumentos da palavra de Deus, em raciocinar e apelar para os não convertidos. Então, você pode muito bem ser ajudado, pois é uma espécie de faculdade para os crentes, bem como um lugar para a salvação das almas perdidas. E um grande elemento
da adoração do povo de Deus. Mas devo descer agora para o versículo 15, o texto aqui agora. Estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 16 então. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha do evangelho. Bem, ele queria muito ir para Roma. Em Jerusalém, havia todos os fariseus orgulhosos, que eram muito assim contra o evangelho. Mas em Roma, ele seria visto, e ele foi visto com um desprezo enorme. Roma era um lugar um tanto orgulhoso. É claro, eles se orgulhavam. O Império Romano. Nós somos as melhores pessoas. Roma. E eles vão escutar, no caso, Paulo, um pregador que é um cristão judeu, judeu-cristão. Quem são os judeus? São pessoas derrotadas. Nós pagamos a eles e os reprimimos. Os romanos diziam, não vamos ouvir isso. Isso é contra a nossa religião local, contra o nosso politeísmo. Não, eles seriam antagônicos, estariam contra ele. Mas ele não ficou envergonhado por causa disso, no mínimo, porque embora estivessem tão cheios de grandeza em Roma, o evangelho é a coisa mais poderosa da terra, no coração dos homens e das mulheres. Então aqui está algumas razões, versículo 17. Não, pelo contrário, versículo 16. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Se vocês olharem para o texto, vocês vão ver que há 3 ou 4 razões porque ele não se envergonha. Versículo 16. Porque é o poder de Deus para a salvação. Então, essa é a razão número 1. Em seguida, versículo 17, nele está a justiça de Deus revelada. Razão número 2, porque ele não se envergonha. Então, o versículo 18, a ira de Deus. Razão número 3. Então, ele dá 1, 2, 3 razões, porque ele não tem vergonha do evangelho. Agora, depois disso, você tem o porquanto. Versículo 19, porquanto o que Deus se pode conhecer. E versículo 21, porquanto. Agora, esses porquantos qualificam a terceira razão. No versículo 18, são as 3 razões. 3 razões. É o poder de Deus, pois nele é revelada a justiça de Deus pela ira de Deus. E por essas 3 razões, Paulo não pode sentir vergonha do evangelho. Então vamos explorá-los por um momento, pois é o poder de Deus para a salvação. Eles desprezam por isso. Eles não pensam nada de nós, os pregadores. Eles não desejam isso, mas este é o poder de Deus para a salvação. Eles têm poder para conquistar. Eles têm o poder para subjugar as nações. Eles têm o poder de construir estradas. Eles têm poder para construir edifícios enormes. Mas este aqui é o poder de Deus para a salvação eterna, que é muito maior do que eles têm poder para subjugar as pessoas e transformá-las em escravos e torná-las obedientes e amarguradas e relutantes. Mas este é o evangelho que tem o poder de mudar as pessoas internamente e torná-las voluntárias e dispostas e felizes como seguidoras de Cristo, e para mudar o caráter delas e as suas vidas e trazê-las para a glória eterna com um poder muito maior do que o poder de construir estradas e edifícios e subjugar nações pela força militar. Então, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação. Que coisa estranha pregar o evangelho. Se você quiser ter sucesso, se reunirmos uma equipe de pessoas que são boas em vender coisas, ou para promover coisas, ou para montar campanhas neste mundo, bem, eles vão ficar surpresos conosco. As pessoas querem se sentir bem, eles diriam. E aqui você está pregando algo e o seu objetivo é fazer as pessoas se sentirem mal. Sim,
Antes de se sentirem bem, o nosso objetivo é pregar para que as pessoas, a contragosto, se sintam como pecadores. Pecadores maus, perversos, que Deus vai condenar eles para sempre. E que a única esperança é se dobrarem às necessidades deles em Jesus Cristo e confiar no que Ele fez para obterem a salvação para eles. As pessoas querem se sentir bem, e aqui nós fazendo com que eles se sintam mal, antes que possam se sentirem bem e terem alegria no Senhor. Aqui neste mundo, as pessoas querem se sentir que elas podem realizar algo. Você diz que eles podem ir para o céu se fizerem isso, se fizerem aquilo, e se eles fazem outra coisa, ficam muito mais felizes. As pessoas sentem que têm orgulho, eles querem realizar alguma coisa. E aqui estamos nós dizendo a eles que eles não podem realizar nada diante de Deus. Apenas se arrependerem dos pecados e confiarem em Cristo, que realizará a salvação em nosso nome. As pessoas querem coisas materiais e nós promovemos coisas espirituais. As pessoas querem coisas terrenas e nós estamos promovendo coisas celestiais. As pessoas querem humor e nós somos sérios a respeito da condenação e a necessidade de perdão e de desculpa. As pessoas querem ser entretidas, não levadas a sério. Pessoas querem pessoas famosas, celebridades e pessoas famosas. As pessoas estão na televisão e que nós estamos investindo no púlpito. Pessoas desconhecidas, que não valem nada para este mundo, que este mundo nunca irá elevar ou respeitar. Nós entendemos tudo errado. O apóstolo certamente errou, de acordo com a sabedoria deste mundo. E ainda assim, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, através da pregação e a disseminação do Evangelho por si só. É o poder de Deus ativo contra mentiras e leva as pessoas a se converterem, e são pessoas que são trazidas a Ele. Eu estou aqui para chamar as pessoas ao arrependimento. As pessoas não estão dispostas a se arrependerem, a menos que Deus trabalhe em suas vidas. Eu estou aqui para chamar as pessoas para confiarem em algo que é invisível, para depositarem a fé delas em Cristo, que eles não podem enxergar. E eles não querem fazer isso. Eu estou aqui para chamar as pessoas a abandonarem a multidão e irem pela fé atrás de Cristo em oração e buscando a salvação. Eu estou aqui para clamar às pessoas que clamem por uma nova vida e para dar as suas vidas a Deus. Eu quero minha vida para mim, eles dizem. Eles estão dizendo assim. Ainda, isso é algo que nós não podemos nos envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação. E nós vemos isso. E as pessoas são transformadas. E as pessoas orgulhosas se tornam pessoas humildes. Pessoas desonestas se esforçam pela honestidade e integridade. Roma não poderia fazer isso. E pessoas violentas tornaram-se pessoas gentis. E pessoas más se tornaram pessoas generosas. E pessoas egoístas se tornaram pessoas atenciosas, pessoas extrovertidas. Apenas o Evangelho tem o poder de fazer isso. Mudar as pessoas. Um povo ignorante a respeito de Deus, vieram a conhecê-lo e amá-lo, e apreciá-lo, e caminharam com ele. E as pessoas que são lascivas, pessoas que se tornaram puras. Ó, queridos amigos, e acima de tudo, venha conhecer Cristo, e amá-lo, e valorizá-lo, e caminhar com ele. Nada tem poder como o Evangelho. Então essa é a primeira razão de Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não vou demorar nessas palavras, porque elas surgem efetivamente de novo à medida que nós estudamos o livro mais adiante. Mas, antes de tudo, Deus está especialmente focado nos judeus.
Não exclusivamente nos judeus. Havia gentios que foram salvos também nos tempos do Antigo Testamento. Mas antes de tudo, ele se concentrou especialmente nos judeus. E depois de Cristo, ele se concentra nos gentios. E judeus também. Mas o foco está nos gentios. Primeiro nos judeus. E também gregos ou não judeus. Segunda razão, embora eu não tenha vergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E agora versículo 17, a segunda razão, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não vamos chegar à terceira razão, versículo 18. Vamos nos concentrar apenas no versículo 17, no tempo que nós temos disponível. Para ele, o Evangelho é a justiça de Deus revelada de fé em fé. Se todos pudessem compreender essas palavras gloriosas. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. É por isso que a segunda razão pela qual Paulo não tem vergonha disso. O que é esse Evangelho? As doutrinas da salvação. A parte da Bíblia que traz salvação para as almas perdidas. O que é isso? É uma revelação da justiça de Deus. Não é revelado em nenhum outro lugar. Eu vou explicar o que significa a justiça de Deus. Ela é vital. E é vital que todos entendam o que esse termo significa. Que a justiça de Deus é revelada. Bem, isso significa o que parece óbvio. Que Deus é santo e a santidade de Deus é revelada? Não. Não é isso que a frase quer dizer. Claro que Deus é santo e justo. O que não é especialmente ou particularmente revelado no Evangelho. É revelado desde o início do livro de Gênesis. A santidade de Deus é ensinada em toda a Bíblia. É ensinada desde o início dos tempos. Mas o que é particularmente revelado no Evangelho, no Novo Testamento, também é revelado no Antigo, mas particularmente enfatizado no Novo Testamento, é o significado da justiça de Deus. E se isso não significar simplesmente que Deus é santo, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus se refere à justiça de Deus, a justiça não de Deus em si mesmo, mas a justiça que Deus imputa aos pecadores necessitados, que se valem de Deus para que sejam aceitos por Ele. A justiça com a qual Deus reveste o pecador, de modo que quando Deus olha para a pessoa que é convertida, quem é salvo, Ele é capaz de lidar com ele como se ele fosse justo, porque ele está revestido com a justiça de Cristo, que foi imputado a ele, concedido a ele. Os nossos pecados são perdoados. A justiça é imputada a nós. Apenas gradualmente é comunicado a nós. À medida que nós vivemos a vida cristã e aumentando, crescendo na piedade e santidade, mas é inteiramente imputado a nós. Deixa eu ilustrar. Alguém vai e te dá uma casa. Você é uma criança, digamos, ou você é um adolescente. E eles te dizem, você só pode tomar posse dessa casa quando você tiver 21 anos de idade. E nesse meio tempo, aqui está uma cópia das escrituras de fideicomisso, não os fiduciários das escrituras de propriedade. E você pode olhar para isso de vez em quando, conforme você vai crescendo, e dizer, essa é a minha casa. Essa é a base legal da minha casa. A justiça de Deus é a justiça perfeita de Cristo, que é imputada a vós, o que é transmitido no caminho da vida.
mas é imputado a vós, para que quando Deus olhar para vocês, Ele possa enxergar em vocês e lidar com vocês como aquele que é feito justo, pelo que Cristo fez. Agora, isso é o que significa a justiça de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Veja novamente no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Agora, eu gostaria de explorar esse termo um pouco. Eu peço paciência comigo, nós temos alguns momentos, e nós vamos para o Antigo Testamento, ao livro do profeta Isaías. E vamos ver como ele usa isso, no mesmo termo. Eu estou voltando para Isaías capítulo 46, para começar no último versículo do capítulo, versículo 13. Isaías 46, versículo 13. É uma profecia pelos lábios de Isaías. É Deus dizendo: faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Agora, vocês enxergam neste versículo, a salvação está em conjunto com a justiça. É uma profecia a respeito de como Deus irá revelar a sua justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. Está vindo e a minha salvação não tardará. Cristo virá, e a sua justiça é a justiça de Deus, que vai ser imputada e creditada e dada a nós, para que nós possamos ser filhos de Deus e sermos aceitos por Ele. Lutero chamou isso de justiça proveitosa. Deus é santo e justo, mas esta é a justiça que Ele nos concede. Agora, eu gostaria que vocês prosseguissem para Isaías 51, onde é ainda mais óbvio, nos versículos 5 e 6. Isaías profetizando: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. Vocês estão vendo? Minha justiça está associada à salvação. É a justiça que Deus nos dá. Roupas limpas do pecado, quando somos salvos. E os meus braços dominarão os povos. Então, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre. A minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Veja que está associada à salvação. Se você recebeu a salvação, você recebeu a justiça de Deus também. A justiça de Deus em Isaías e em Romanos se refere à justiça que Deus concede às pessoas que são salvas e imputa a elas como roupas. Então nós poderíamos seguir em frente e olhar para Isaías 51, versículo 8, apenas no versículo, o final do versículo 8. A minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Agora, volte a Romanos. Você vai apreciar este exercício daqui a pouco, porque isso também é importante para nós. Romanos capítulo 3 e versículo 21. Como Paulo usa esse termo da justiça de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a justiça de Deus é algo que Deus te dá, você recebe, é imputado a você pela fé em Jesus Cristo. E o apóstolo diz a mesma coisa em Romanos 3, versículo 25. A quem Deus propôs, falando em Cristo, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então a justiça de Deus é a justiça de Cristo,
que é imputada a vós, quando vocês creem nele. E por último, referindo-se a esses textos, Romanos 10, palavras famosas no versículos 13 e 4. Falando dos judeus, nós lemos segundo as Escrituras. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, a justiça que vocês precisam para receber, que vem dele. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Vocês estão vendo, queridos amigos? Vocês vieram como pecadores ao pé da cruz de Cristo. E disseram, ô Senhor, eu preciso que os meus pecados sejam perdoados. E eu preciso que a justiça de Cristo seja acreditada e imputada a mim, para que eu possa ser aceito. E para que eu possa ser um filho de Deus e ir para o céu. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, a justiça que você precisa receber, um dom gratuito de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, que não é boa, não se sujeitar a que vem de Deus, por Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bem, queridos amigos, eu volto a Romanos, capítulo 1, e versículo 17, 16. Eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ele é revelado de fé em fé. Ele vem a vocês pela fé. Eu gostaria de dizer mais, mas essas são duas razões, duas das três, com a qual Paulo não se envergonhava do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação e a justiça de Deus que é revelada. Isto é, a justiça que nós precisamos receber como um dom, um presente dele. A justiça na qual nós estamos revestidos, como a nossa alma está vestida. E quando nos levantamos diante de Deus, podemos ser aceitos por Ele, e orar a Ele, e amar Ele, e caminhar com Ele. Porque nós temos esta justiça concedida a nós, e nós permanecemos na justiça de Jesus Cristo. Então Paulo começa o ensino, que vai amplificar, vai ampliar, ilustrar e se repetir à medida que esta epístola prossegue. Então, a obrigação de pregar o Evangelho e testemunhar a Cristo, porque eu tenho provado o poder de Deus na salvação, e porque a justiça de Cristo foi maravilhosamente imputada e concedida a mim, e me concedida uma posição perante Deus. E que dívida eu tenho que me preocupar para as almas dos outros.